Antologia Tempos Obscuros, narrado por Daisy Ramos e F. Lucas Vitoriano. A Vingança de Lish, por Leonardo Menin. É certo, tão certo quanto a luz que um dia já iluminou o solo da escura floresta de Tícia e da chuva que cai sem trégua em sua relva, que ainda se cantam por onde quer que você vá, em Tidom, as lendas do horror e dos atos grotescos de morte e sacrifício que foram cometidos pelo Sandarim em nome de seu Deus impiedoso e de justiça nefasta, dos Morins e de seu holocausto, do Doutor e de Lish. E sem demora, se adentrares por entre os cipós e a mata alta e densa, escutará ainda o choro e os gritos ecoando floresta adentro, e sentirá que em meio à água da chuva que lhe molha a fronte, também lhe mancham a tez o rubro sangue, derrubado naqueles fatídicos tempos. Porém, se escutas bem ao longe, perceberá que em meio à voz que escurece o ar, há também um vestígio de luz, de um couro iluminado, de uma glória perdida na memória. Pois em meio a esse ar úmido e esse verde espalhado, em um dia não registrado, surgiu ao acaso uma caixa azul, de um azul nunca antes observado nesse setor. De dentro saiu um homem, era alto, de cabelos cacheados e bagunçados, usava um chapéu marrom escuro, que mais escuro ficou por conta da chuva. Vestia um casaco marrom e um cachecol engraçado, de várias cores. Ao sair da caixa, tinha um sorriso largo e misterioso, mas que logo desapareceu. Algo naquele planeta fez um longo arrepio subir por sua coluna. Bastou que se distanciasse alguns passos de seu veículo, tentando se localizar em meio a tantas árvores, que tombou com dois rapazes. Um grito eles deram, enquanto caíram ao chão com um baque. "Nos deixe em paz!" um deles exclamou. O terror em sua voz era profundo, e o doutor sabia que aquele não era um susto qualquer. Porém, para quebrar o gelo e dar um pouco de tranquilidade aos garotos, brincou. "Ah, qual é, rapazes? Eu sei que eu não me penteei, mas não deve estar assim tão mal." Sua boca se abriu em um largo sorriso, que fez os dois relaxarem por um momento. Mas tão rápido quanto, despertos pelo estrondo de um trovão, eles voltaram ao seu estado anterior. Quem é você?" perguntou um. "Será que ele veio de uma das comunidades do sul?" perguntou o outro ao primeiro. "Sinceramente, rapazes, eu não faço a menor ideia do que vocês estão falando. Meu nome é Doutor, e aliás, vocês aceitam Jelly?" Antes que pudesse terminar, um dos dois se levantou e agarrou o braço do doutor. "Nós não temos tempo. Precisamos chegar o quanto antes no CTPB." "CTPB?" "Sim, é a nossa última esperança. Desde a grande convergência nós buscamos em todos os outros prédios antigos e, se não estavam completamente destruídos, não tinham nada que pudesse comprovar nossa hipótese. Mas talvez no Centro Tidoriano de Pesquisas Biológicas seja bem diferente." "Entendo. E sua hipótese qual seria?" "De que os Sandarins estão enganados, de que foi tudo um grande acidente, de que não há nenhuma maldição." "Aqui está." Era um prédio imponente, alto e largo, que mesmo tomado por vinhas e por lodo, ainda mostrava traços de uma arquitetura moderna e arrojada. Suas grandes vidraças revelavam um pouco do que as paredes de concreto escondiam, apesar de que tudo o que era possível ver era o retrato do abandono. Os três adentraram pelas trevas daquela construção, lar de grandes descobertas e criações, que residiu em salas e laboratórios escondidos em 7 níveis abaixo do nível do solo. Contaram ao doutor, enquanto desciam, sobre os tempos áureos daquele planeta, sobre o desenvolvimento tecnológico, a superação da pobreza e da fome, as pesquisas genéticas que retardaram o envelhecimento e as grandes cidades que foram construídas, mas também sobre o mútuo crescimento do fanatismo religioso de uma seita que rapidamente se espalhou e ganhou poder. Eles eram chamados de Sandarins. Eles acreditavam que os avanços que conseguimos com a ciência era responsável pela ira de seu Deus.
e que para aplacar tal ira seriam necessários oferecer sacrifícios. Quem seria sacrificado? Perguntou o doutor, mesmo já sabendo a resposta. Nós. Mas eles ainda estavam em menor número e não tinham o poder militar que nós tínhamos até que aconteceu a convergência e tudo mudou. Corredores e mais corredores eles percorriam, porém nada encontravam que satisfazesse sua busca. Apenas ruínas e mais ruínas, e nas salas vazias, nas paredes encontraram desenhos e escritos em uma língua desconhecida, uma língua das trevas, pois, cansados e já sem esperança, adentraram o 7º pavimento. Só que para o seu terror, lá eles encontraram algo sim, organizados em grandes linhas, muitos homens e mulheres prostrados, nus, em reverência ao que parecia ser um tronco escuro. Entoavam um mantra que falava de Lynch e de sua vingança. Nas paredes do salão, corpos sem vidas pendurados, atravessados por grandes galhos, muitos já secos, outros com sangue ainda pingando. Os 3 se voltaram para fugir, mas o portal por onde eles entraram falhou, e selado foi seus destinos. O mantra se intensificou e o tronco no centro começou a ganhar forma. Sua aparência começou a ganhar contornos humanoides, com barba e cabelos feitos de grama vivente, com chifres e cascos de carvalho escuro, olhos vermelhos. O doutor reconheceu. Jamais contemplara tal criatura, porém, ouvira histórias de quando a natureza de um planeta ganhava forma e consciência, e de como podia ser vingativa. De certo, por conta do alinhamento dos planetas e da energia liberada naquele centro, a criatura veio a despertar. O doutor, entendendo a gravidade da situação, tentou dialogar com o demônio, defendendo os povos daquele lugar e a inocência de seu progresso. Sua resposta foi um trovão, e de maneira impiedosa ceifou a vida dos 2 jovens, com 2 cipós, e se prenderam aos seus pescoços e os penduraram. O doutor, horrorizado, viu em sua frente surgir uma flor branca que atirou em seu rosto um pó azulado, que fez com que aos poucos fosse perdendo sua consciência, para então despertar em frente ao console de sua Tages. Em sua cabeça ecoavam palavras profundas deixadas pelo grande tronco que lhe popou com um aviso: fuja! E à medida que a caixa azul desaparece, seu gemido se mistura à chuva e aos cantos de vingança de Lich. Eucaristia, por Gabriel Vinícius. Querido diário, neste domingo algo fantástico aconteceu. Eu estava limpando a casa com a minha irmãzinha, enquanto conversávamos sobre o nosso falecido cãozinho e como nosso irmãozinho ainda sente muito a morte dele. O que é isso? Eu disse. Fiz o sinal da cruz e, ao sair da casa, nos deparamos com uma nuvem de fumaça, a qual seguimos sem pensar. Encontramos com o papaizinho no caminho, que havia saído para buscar lenha. Ao chegar, o brilho do ferro doeu na minha vista. Quando percebemos o que era, logo nos ajoelhamos e começamos a rezar. Deus nos abençoou, mandou os corpos de 3 anjos em forma de ferro para nós. Papaizinho queimou sua mão ao encostar na perna de um dos anjos, mas levou suas partes para casa mesmo com dor. Mamãezinha não gostou muito, disse que o fato deles estarem em pedaços poderia significar algo ruim. Mas o papaizinho convenceu e disse que é uma salvação mandada dos céus para nós. No final, a mamãezinha sempre acreditava no papai.
Querido diariozinho, hoje é o segundo dia desde que os anjos chegaram. Papaizinho achava que Deus enviou os anjos em forma de metal para vendê-los e assim tirar nossa família da pobreza. As partes já não estavam mais quentes, então ele mandou que carregássemos elas para a carroça. Mas quando meu irmãozinho tocou a cabeça, ela começou a falar com ele. Ninguém entendia. Mamãezinha logo achou que essa poderia ser a língua dos anjos e meu irmão começou a falar nela também. É um milagre, disse a mamãezinha. Depois disso, o papaizinho desistiu de vender as partes e voltamos a rezar. Querido diariozinho, meu irmãozinho fica o dia todo conversando com o anjo no porão. E hoje é aniversário de 15 anos da minha irmãzinha. Eu queria dar um presente para ela. Minha irmãzinha havia quebrado o braço uma semana atrás. E o papaizinho não quis levá-la ao hospital. Ele sempre falava que ela não sarava por não rezar o suficiente e corrigia ela. Então eu me lembrei de uma garotinha que eu vi na missa que tinha um braço de ferro e pensei, ela deve ter recebido uma bênção como a gente. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual dendes da parte de Deus e que não sois a vós mesmos. Então comecei a cortar o braço dela com o serrote do papai. Ela estava tão feliz, afinal ela gritava tanto. Eu amo ouvir as pessoas gritarem. A dor do sacrifício em prol da salvação é a mais linda das formas de amor. Finalmente quebrei o osso do braço. Meus pais tentaram abrir o celeiro onde operava minha irmã, mas eu tranquei direitinho, é claro. Eles abriram assim que eu terminei, e assim que juntei o braço do anjo nela. Eles se uniram perfeitamente e ela parou de gritar. Foi um verdadeiro milagre. Mamãezinho chorou e o papaizinho começou a rezar assim que ouviram o que eu fiz. Mas minha irmãzinha saiu correndo. Acho que ela não compreendeu, meu amor. Querido diário, minha irmãzinha está me evitando desde ontem e isso me deixa triste. Agora mesmo, enquanto escrevo, papaizinho está colocando sua perna nova. A antiga estava ruim por causa da idade. Hoje também ajudei minha mamãezinha a colocar as mãos novas. Agora ela vai poder costurar de novo. Pela primeira vez, vi minha mamãezinha corrigir algo que papaizinho disse, e ele não fez de volta. Acho que por ela usar a mão nova, meu pai aceitou como sagrada. Fico feliz, a mãe nunca deu tanta risada quanto nesse sermão. Depois disso, o papai teve que trocar suas bochechas. Mamãe chorou muito porque não poderia mais corrigir o rosto do papai. Querido diariozinho, fui ao porão ver se meu irmãozinho continuava conversando com o anjo. Mas ao descer as escadas, vejo que o lugar das cabeças se inverteu. O anjo no corpo do meu irmãozinho agora fala nossa língua e me fez chorar quando me chamou de irmã, enquanto abraçava sua antiga cabeça de carne.
Acorde, irmã! É chegada a hora de guiar nossa família ao céu! Querido diário, hoje eu te enxergo com um novo rosto que meu profeta me presenteou. Depois de assumir o corpo do irmãozinho, o profeta mostrou como devemos ficar mais próximos de Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Ele ordenou que o papai trocasse seus braços, pernas e tronco. Seu dever de virtude e honra com a família deveria ser cumprido, se tornando nosso protetor. Minha mãezinha ainda não saiu do quarto desde ontem, quando o profeta disse que, como o coração da família, seu coração de ferro deveria ser. Perguntei ao profeta como poderia fazer as pazes com minha irmãzinha, e ele disse: para enxergar o bem que se recusa, ela precisa de um rosto gentil como o seu. Calma, querida irmãzinha, logo nunca mais precisará gritar. Com minha tesourinha e minhas novas mãos firmes, eu começo a destacar lentamente seu rosto como papel. O seu rosto, completamente vermelho, é a coisa mais linda e pura que já vi. Que inveja, irmã. Seu rosto sempre foi mais lindo que o meu. Mas agora, com a sua nova face, ambas seremos perfeitinhas para Deus. Seus novos olhos verão o dia prometido chegar. Querido diário, com a chegada do 7º dia, eu devo te abandonar. Mamãezinha finalmente saiu do quarto com um sorriso de ponta a ponta do rosto. Nunca vi tão feliz. Ela cuida do papai e fala no lugar dele, já que dar ordens não é mais sua função. O profeta disse que nosso dever agora é a cidade. Devemos levar a bênção para a nossa igreja, devemos guiar a humanidade para o céu. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são duas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Não há vagas, por F. Lucas Vitoriano. Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. E era esse o fim dos tempos sombrios, onde a vida no universo como a conhecemos tinha acabado de se iniciar. Haviam poucos planetas no vácuo do espaço, apesar da enorme quantidade de estrelas. Claro que o início da vida iria incomodar alguém ou algo. Ele era um deles. Só um conceito flutuando no vazio, criando revolta e jurando vingança. Dessa jura saiu a promessa de comer algo maior a cada dia. Primeiro átomos, depois moléculas, e assim por diante, até ter corpo suficiente para se reconhecer e escolher seu nome. Satã Egos, o devorador, estendia suas mãos ao breu da criação, e os planetas secavam, vidas acabavam, e a vegetação morria. Tudo ia parar nas mãos de Satã Egos, onde ele levava a sua bocarra, engolindo a vida e ficando mais forte. Com essa força, ele criou vassalos, os fracos, porém numerosos Satangos. Assim se iniciou a procissão da morte. O devorador ia de planeta em planeta, comendo e aumentando seu exército. Nem ao menos dava chance para que as espécies evoluíssem. Sua ambição crescia como sua fome, e ele colocou na cabeça que queria devorar um planeta onde a vida fosse sapiente.
apenas um passo mais próximo das estrelas, dirigiu seus vassalos para a Terra, onde os primeiros seres inteligentes começavam a se desenvolver, os Silurianos. Entretanto, os astrônomos foram rápidos em avistar aquele exército. Os esforços foram inúmeros a fim de criar algo capaz de deter o monstro, até que, por acidente, uma reação não prevista das máquinas distorceu as forças da realidade e baniu o avassalador Edaz para um lugar desconhecido. O tempo, a força mais sofisticada da realidade, atacou todo o universo, levando planetas a serem criados e destruídos, seres a nascerem e morrerem. A vida fez o seu trabalho de ser incontrolável e imprevisível. Tão imprevisível que nem o mais genial dos Silurianos poderia prever que havia banido Satan-Egos pelo tempo e espaço. Um ser aterrorizante surgiu nas ruas de uma cidade durante o fim do dia. Para ele, tudo foi um pulo instantâneo. Nas alamedas, os batuques de tambor ecoavam e pessoas dançavam fantasiadas. Eram os caretas, com suas máscaras assustadoras, tão assustadoras que a face da fome colossal do cosmos era só mais uma. Foi no meio de tamanha alegria que o doutor, o de corpo baixinho, que sempre usava chapéu, fora tomado e dominado de súbito pelo medo. Era o devorador que surgia com uma proposta de escravidão sem barganha ao Senhor do Tempo. Se comigo não vier, subjugarei esse planeta, devorarei a sua essência e por fim te matarei. Caso aceite, porém, o fim da vida aqui sofrerá um atraso e eu terei todo o espaço e tempo ao meu bel prazer. A tarde deixou a terra ruidosamente enjoada, como se fosse obrigar a trabalhar estando doente. Dentro, Satan-Egos estava sentado no chão, com os olhos fechados, sentindo a presença dos planetas ao redor. O doutor secretamente tomou um rumo não usual, tinha um plano no fundo de sua mente, até que de súbito, o Edaz sentiu uma presença nunca antes vista, algo diferente de tudo. Abriu os olhos com rapidez e ordenou a parada. A presença era como se milhões de almas estivessem acuadas, imprensadas uma contra a outra, gritando em agonia e desespero. Para ele era delicioso. A nave se materializou, portas se abriram e pôde-se ver a paisagem. Era algo morto, um rosado cor de carne, como se realmente milhões de corpos mortos se dissolvessem e se juntassem em uma massa repulsiva. Haviam árvores também, uma vegetação de galhos secos, sem folhas, semelhante a ossos, e totalmente rosados. Deliciou-se tanto com a visão que não estendeu suas mãos como normalmente fazia. Em vez disso, pulou com entusiasmo no lugar e ali selou seu destino. Notou que sofreu uma leve queda, vendo que, por algum motivo, o doutor não pousou sua tarde no lugar. Levantou um dedo para questionar, mas antes que pudesse o fazer, sentiu seus pés serem puxados. Ao olhar, constatou que haviam sido afundados no solo e continuavam a descer. Puxava as pernas a fim de sair, mas era tarde. Distraído, algo subiu pela sua panturrilha, alcançando sua cintura, indo até as costas, onde por fim penetrou sua coluna vertebral, o que causou uma dor latejante. O grito ecoou pela paisagem morta, e Satan-Egos notou um filete de sangue negro saindo de sua boca. O desespero tomou conta. Tentava sair dali a todo custo, mas era em vão. A carne do seu peito desgrudou do corpo como se fosse atraída magneticamente pelo solo. Tentáculos subiam como relvas rosadas gigantescas ao seu redor. Eles se moveram e, em um processo muito doloroso, arrancaram a caixa torácica, a levando embora subsolo abaixo. Com a clavícula quebrada e exposta, ele mal podia mexer seus membros. Mesmo assim, usou seus últimos esforços para estender a sua mão com os dedos de navalhas, como se pedisse socorro. O doutor olhou para aquilo, pensando em quantas vidas já haviam implorado por misericórdia para aquele ser, e a Tardes se desmaterializou. As mãos foram tomadas e desapareceram. Os espinhos dos cipós perfuraram os olhos vermelhos de Satan-Egos, e ele gritou, e as relvas se aproveitaram para entrar língua abaixo, tomando o seu interior e o restante dos seus órgãos, o afogando. Por fim, seus pés criaram raízes, e tudo se silenciou naquele mundo flutuando no espaço vazio. Então, o devorador de planetas foi devorado por um planeta, um mundo muito misterioso e hostil.
um lugar onde, para a vida, não há vagas.